Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, mais um dia. O autor e consumador da nossa fé, que nos persevera nas obras de justiça, nos concede vitória. O grande eu sou, mais que vencedores em Cristo Jesus, dia após dia, constante, perseverante, do qual nos revestimos do capacete da salvação, a esperança daqueles que perseveram e a alegria do Espírito Santo, que é a salvação, que é a vida eterna. E ainda quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, porque antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe daquilo que havemos de pedir. Ele é aquele que sonda a intenção até mesmo da mente e do coração. Ele é aquele que conhece entre os que perseveram e não negam o seu nome, aqueles que o amam de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas posses, de todas as suas almas. Porque aqueles que ainda são somente mover de lábios, ele também os conhece. E a palavra diz que até mesmo as suas orações são abomináveis diante dele. Ele é aquele que rejeita louvores quando levanta-se a mão ao alto dos céus, cheias de sangue de inocente, olhos altivos, a língua que profere mentiras, um coração perverso que maquina maldade a todo momento, os pés que se apressam a os caminhos tortuosos, sinuosos, a falso depoente, e a sétima que ele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos, seja irmãos como em filhos de Adão, seja aqueles que falam contra aqueles que anunciam em espírito e em verdade. Fofoca é do diabo, contendas, dissensões, aquele que ama uma briga é pecador, ama o pecado. Assim como todos os idólatras que cultuam e invocam o mundo dos mortos, estão como intitulados como pecadores, seja bruxos, feiticeiros, adivinhadores, espíritos adivinhadores, porque quando o Espírito retorna para o Nosso Senhor, fica registrado nos livros, e o Senhor é aquele que já os mortos não produzem, nada podem fazer. Tudo só há revelação, só há um que conhece a respeito do futuro e tudo do que há de se realizar, que é Cristo Jesus, aquele que está com o governo sobre os seus ombros, aquele que está no centro do trono, aquele que nos concede a oportunidade para pisar serpentes e escorpiões, do qual perseveramos dia após dia, aonde ele disse: todo aquele que perseverar e me confessar, comigo reina. Mas aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Por isso, porque amotinais em vão, povos, línguas e nações, porque confiais em seus deuses impossíveis de os justificar. Só há um Deus único, aquele que se fez um, sim, aquele que um corpo preparou, da qual, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, no ventre da Virgem, aquele que até mesmo a sua mãe disse: fazei tudo o que ele disser. Ele mesmo disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Até que se cumprisse naquele grande dia o espetáculo no monte de Sião, no monte das Arábias, aonde o Senhor ungiu ali o seu rei. O príncipe Israel se tornou o rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos. Aquele que despojou todos os principados, potestades, todos aqueles que amotinam em vão. Aquele que, assim como se ele está em nós, Cristo vive em nós.
e já não somos nós que vivemos, e maior o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Temos o conselheiro, o advogado, temos o juiz que está no centro do trono e nos justifica. Não nos justificamos a si mesmo. Há quem nos justifica, há quem a qual está do alto e tudo contempla. Lá do alto ele contempla, seja os filhos de Adão, sejam aqueles que não negam seu nome e perseveram com ele reinando. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, do qual está sendo expulso, foi amarrado, está sendo expulso juntamente com os seus conservos. E o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus é aquele que sobre todas as nações tem um cetro de ferro, do qual não há um mísero caco espalhados ao chão que possa contender e dizer por que fazes assim. Não há um mísero barro que possa instruir o oleiro, como ele está nos dizendo por estes dias. E assim, ele é aquele que se opõe aos arrogantes, aos soberbos. Os humilhados serão exaltados, e aqueles que se exaltam a si mesmos serão grandemente humilhados. Assim se diz a palavra: céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E tudo há de se cumprir, da qual nós temos contemplado. Nada passa desapercebido diante dos seus atentos olhares. E assim, em mais um dia, perseverais, segundo aquele que é do alto, a sabedoria pura, viva e eficaz, da qual ele ensina. Comprai a sabedoria do alto, pura e refinada 7 vezes no fogo, mais valioso do que as finas joias, do que os rubis, do qual aquele que tiver a coroa, guarde até o fim, retenhas o que tens, porque ele dirá: aqueles que perseverarem, vinde benditos do meu Pai. Aonde ele ensina também: compra colírio para ungir os vossos olhos, compra vestes para trampar a vossa nudez, investis no alto, onde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não rouba. A verdade, da qual ele não pode roubar em nós, porque não permitimos o nosso tesouro seja roubado. Uma vez libertos, não voltamos ao jugo do opressor. Perseveramos guardando, e o homem bom tira do seu coração aquilo que é bom, seu tesouro, mas aquele que é perverso, aquele que o coração está como um sepulcro caiado, a palavra diz: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado, a vossa garganta? Por isso, pelos seus frutos os conhecereis, assim a palavra nos diz. E o Senhor é aquele que já os revelou, aquele que tem sabedoria e o discernimento do alto os conhece. Assim, não são todos que vão compreender esta palavra, assim como os conhecê-lo, mas aqueles que conhecem pelejam segundo o Espírito Santo opera em nós dia após dia em oração, e assim o Senhor fará, porque como ele nos ensina: vós sendo maus, presenteiam os vossos filhos com coisas boas, quanto mais aquele que está no alto e contempla entre aqueles que perseveram como aqueles que já estão reprovados. Assim o Senhor fará, embora alguns tenham como tardio, mas a alegria, o galardão da qual Jesus nos ensina: antes alegrais que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Esta é a nossa alegria, da qual nós perseveramos dia após dia. Não temos apego com aquilo que é mundano e nem tampouco do mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, e nem tampouco aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, que é o noivo que nos conduzirá ao casamento celestial, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Por isso, em mais
Um dia ele nos sustentou, em mais um dia ele nos firma, porque estamos num alicerce seguro, segundo o prudente que cava a areia até encontrar o alicerce seguro, do qual é a pedra angular, mas aqueles insensatos, aqueles que são como votos de tolo, são aqueles que fazem a sua casa sobre a areia, e quando vem a tempestade grande é a queda e a ruína, do qual a soberba procede a ruína e a queda daqueles que perseveram com olhos altivos. Assim vos diz o Senhor: contemplai quão grande queda e repentina destruição para alguns, assim como grande galardão e recompensa para aqueles que perseveram segundo aquele que tudo opera e executa, da qual não há um mísero caco dos espalhados ao chão que possa impedir o agir do grande Eu Sou, do qual nós depositamos a confiança. Sim, aquele que tudo se formou, através dele tudo se formou. Nada do que tem havia sido feito se não fosse por ele. Por ele e para ele são todas as coisas, ele herdou tudo do Pai. Somos co-herdeiros em Cristo e herdeiro em Deus. E ele tudo opera e executa. A ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. O príncipe da paz, para aqueles que têm a paz que excede todo o entendimento, que têm o coração e a mente guardado em Cristo. Mas a outros ele disse: pensa que vim trazer paz? Vim trazer espada, dissensão, porque perseveraram segundo as suas maledicências, entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, e as suas maledicências recaem sobre as suas moleiras. Assim o Senhor está a os galardoar. Ele é o Shalom, o Senhor do sábado. Aqueles que perseveram trabalhando de segunda a domingo, assim como o Senhor descansou da sua obra, nós também havemos de descansar quando alcançarmos a região celestial. Mas enquanto aqui estamos, segundo aquele que não tosqueneja, trabalhamos constantemente, porque ele não alegra daqueles que largam mão do arado. Por isso, de segunda a domingo, estamos a pelejar segundo o Espírito opera em nós, porque obras meramente humanas não produzem a profecia, tudo em conformidade com o Espírito que opera em nós. O grande sacerdote da promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, mas ele é a semelhança, o filho do homem, mas a natureza divina, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. E assim ele está cumprindo tudo aquilo que está escrito. Assim, quando ali pregado no madeiro, tudo se cumpriu. E segundo os últimos dias, ele está, segundo o anjo do concerto, derrubando os montes, entulhando os vales, aplanando os caminhos para a sua vinda. E então ele entregará tudo ao Pai. Só o Pai sabe daquele grande dia, nem o Filho e nem os anjos. Então o Pai o enviará no seu poder com os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Buscar um pequeno rebanho, segundo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, aqueles que perseveram até o fim, do qual fé e obras de justiça tem que ser do início ao fim, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, do qual é necessário ter as obras de justiça juntamente com a fé, da qual se aperfeiçoa. Porque ninguém pode declarar: eu tenho a fé e o outro as obras. Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei a minha fé com as obras. Por isso, perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.